O reino de Deus, através da igreja, é a temática da escola bíblica dominical do próximo domingo. A nossa quinta lição, onde no domingo pela manhã estaremos reunidos todos em nossas escolas para estudarmos esta abençoada lição sobre o reino de Deus através da igreja. Quando vamos observar, de acordo nos narra o evangelista São Lucas, que um grupo de fariseus interrogaram a Jesus, perguntando a ele quando havia de vir o reino de Deus. E o Senhor Jesus lhe disse que o reino de Deus não vinha com aparência exterior, nem diriam ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus está entre vós. Ou seja, o reino de Deus estava presente e eles estavam procurando ainda o reino de Deus. O reino de Deus é a obra redentora de Deus, ativa na história para a derrota dos inimigos do Senhor. E ao mesmo tempo ele tem o objetivo de trazer os homens na presente era as bênçãos do reino futuro através da igreja. Isso significa que hoje desfrutamos uma parte daquele reino futuro através da igreja de Cristo. Foi neste contexto que Jesus repreendeu uma mulher cananeia com estas palavras: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque no início do ministério de Jesus, ele não mandou que os seus discípulos fossem falar aos gentios, mas disse: ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo anunciar dizendo: é chegado o reino de Deus. Quando uma mulher sírio-fenícia, naquele período que o reino era oferecido a Israel, foi a Jesus pedindo, clamando, gritando: socorre-me, filho de Davi, Jesus não dava importância e até repreendeu aquela mulher, quando disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ora, Jesus estava mostrando a todos que ele veio para os que eram seus. Já tinha dito que o reino estava presente. Ninguém podia dizer: o reino está ali, ou o reino está aqui, porque o reino estava presente diante de todos eles. A era da lei e dos profetas já tinha terminado com João Batista. E desde aquele momento, ou aquela época, ou aquela ocasião, conforme nos narra o evangelista Mateus, o reino dos céus, ou reino de Deus, como queiram, está em operação entre os filhos dos homens. E este é um dos sentidos de Mateus capítulo 11, 12 e 13. O capítulo 12 afirma que desde os dias de João até agora, o reino dos céus, ou reino de Deus, é tomado à força. E quem usa dessa força se apodera dele. O reino de Deus, conforme vimos, é o reino redentor de Deus em operação. Mateus no capítulo 11, 12, o Senhor Jesus, quando ofereceu o reino de Deus aos homens, não fez oferta de um reino político, nem envolveu bênçãos nacionais e materiais. Os judeus queriam um reino político para vencer seus inimigos, e quando ele multiplicou alguns peixes e pães,
a fim de alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, quiseram aclamar rei. O Senhor também deixa claro um novo relacionamento, não mais familiar, porém pessoal. Fundada no dia de Pentecostes, a igreja cresceu e se multiplicou e continua a chamar pessoas oriundas de todos os lugares e classes sociais, sejam homens, sejam mulheres ou crianças, para fazerem parte do reino de Deus. E cabe à igreja apresentar Jesus como o único Salvador do mundo. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, conforme João 10 e 30. Mas antes disso, naquela transição dos judeus para os gentios, no Evangelho de João, ele disse, João evangelista, falando de Jesus, disse, veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles quanto receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados, ou serem feitos filhos de Deus, isto é, aqueles que creem no seu nome. O reino de Deus presente na igreja, como dissemos ao princípio, os judeus dos dias do ministério de Jesus e também os seus discípulos esperavam que o Messias fosse um rei davídico, conquistador, diante dos quais os inimigos de Deus não podiam lhe oferecer nenhuma resistência. Então surge Jesus, nem como um rei davídico, conquistador, nem como glorioso filho do homem, celestial, como veio na revelação do profeta Daniel, lá no capítulo 7, mas um homem humilde entre os demais homens. Quando ele multiplicou pães e peixes e alimentou 5.000 pessoas, chegaram à conclusão de que ele era realmente o Messias e quiseram aclamá-lo como rei. Sabendo, conforme diz o texto, sabendo disto, percebendo Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se só para o monte. Vemos isso lá em João, capítulo 6, versículo 15. Tanto os judeus como os discípulos não conheciam Isaías, capítulo 53. Não sabia que esse capítulo fazia referência ao Messias. Aguardavam apenas um rei conquistador ou um filho do homem celestial. Jamais esperavam o servo sofredor. Muitos dos discípulos que seguiam a Jesus ficaram tão decepcionados que começaram a voltar atrás e deixaram de seguir a Jesus. Lá em João 6, 66. Quando Jesus viu muitos dos discípulos se retirando, dirigiu-se então aos seus 12, aquele grupo seleto, e perguntou, vocês também querem voltar atrás? Querem me abandonar? Porque ele estava vendo que muitos estavam abandonando ele. Então Pedro, Simão Pedro, falando em nome dos 12, disse, Senhor, para quem iremos nós, se tu tens palavras de vida eterna? Lá em João 6,68. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. João 6,69. Foi esse tempo, o círculo íntimo dos 12 começou a perceber que, apesar do fato de Jesus não ser o rei davídico que eles esperavam, todavia, ele era o Messias. E o reino, na verdade, estava presente na pessoa e na missão dele. Daí a pergunta de Jesus: quem diz os homens ser o filho do homem? E um dizia, tu és Elias, outro dizia, tu és Jeremias, e outro, tu és um dos profetas aí qualquer. Essa era a opinião decorrente. Jesus se virou para os 12 e perguntou:
Isso é a opinião do povo. Mas vós, quem dizeis que eu sou? E ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, cheio de graça, exclamou: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne ou sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Porquanto eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta revelação a meu respeito, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meu irmão em Cristo, e todos aqueles que nos assistem, entendam todos que a igreja de Cristo, a verdadeira igreja, composta daqueles que experimentaram um novo nascimento, esta é como se fosse uma antecipação. É como uma palavra que existia, que algumas Bíblias elas chamam de uma parcela dada antecipada. É na realidade isto para a igreja de nosso momento. Nós já experimentamos hoje algo que ainda está para vir no futuro, porém suas bênçãos está com a igreja do Senhor em nossos dias. Assim que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.